Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu sigo com a discussão sobre a ideia de América Latina com o livro do argentino Walter Mignolo, nascido em Córdoba, na Argentina, em 1941, professor na Universidade de Duke, e essa vai ser a pauta da nossa discussão. Hoje eu vou fazer um capítulo e no próximo vídeo eu faço um segundo capítulo desse livro. Mas antes de continuar aqui, para quem está chegando, conhecendo agora o nosso canal, eu peço que, se gostar, se inscreva e participe, acompanhe os nossos vídeos. E quem já acompanha, que dê o like, que curta o nosso vídeo. Também deixe as suas sugestões, os seus comentários aí, que todos eles são respondidos, todos eles são muito bem considerados. Bom, seguindo aqui ao que interessa, então, o que eu vou fazer é esse livro aqui, América Latina, a ferida colonial e a opção decolonial. Eu li esse livro a primeira vez em 2009 e agora voltei às leituras dele. Então aqui eu vou fazer o primeiro capítulo, que é a América, a expansão cristã e a criação moderna colonial do racismo. É um livro bastante polêmico, mas muito interessante ao mesmo tempo. Eu vou fazer, ao mesmo tempo que eu explico, eu faço algumas críticas. Esse primeiro capítulo eu acho o mais interessante do livro, por incrível que pareça. O segundo, um tanto mais interessante. O terceiro eu acho muito polêmico e é onde eu tenho as minhas maiores críticas ao autor. Eu concordo, e ele vai trabalhar em muitos aspectos com o Edmundo O'Gorman, que é um autor que a gente já fez aqui no canal em outros vídeos, que eu acho que é muito importante e infelizmente pouco lido, embora tenha sido traduzido ao português e publicado aqui em 1992, no âmbito dos 500 anos da conquista da América. E a questão é que antes de 1492 não existia em nenhum mapa, nem mesmo dos povos que aqui viviam, essa nome e essa ideia de América. Espanhóis e portugueses, que eram os únicos ocupantes europeus aqui da região no século XVI, no final do século XV, início do século XVI, eles batizaram o continente à sua maneira. E esses povos incas, astecas, maias e qualquer outros povos originários que aqui residiam não viviam na América e muito menos numa América Latina. Então o território que aqui existia, e cada habitante desse território dava um nome específico para o lugar onde vivia. Então você tinha o Tahuantinsuyo, que era da região andina, Anahuac, que era o território do México, Abya-Yala, que é hoje o Panamá, e cada um desses povos não conhecia, de fato, a extensão dessa região que a gente vai chamar de América contemporaneamente. Como um tema naturalizado ou até mesmo confuso, a América acabou recebendo esse nome no século XVI e o nome América Latina é do século XIX. E até então esses nomes nem sempre existiram. O Walter Mignolo, como eu mencionei, ele retoma as teses do O'Gorman de que a América foi uma invenção, de modo que tanto a América Latina como a América anglo-saxônica foram conceitos criados por europeus e por crioulos de ascendência europeia. E os indígenas e os negros não foram convidados ao diálogo nessa invenção. Pela invenção da América, a região ela foi apropriada e integrada a esse imaginário eurocristão. Mas o Mignolo diz que tanto o descobrimento como a invenção não são apenas duas interpretações diferentes do mesmo fato, mas são parte de paradigmas distintos. O primeiro termo é parte da perspectiva imperialista da história mundial, da modernidade. O segundo reflete o ponto de vista crítico daqueles que foram deixados de lado, dos que se espera que sigam os passos do progresso contínuo da história, a qual não acreditam pertencer de fato e cujas classes dominantes esperam um dia ser aceitas. Então somos um povo sem história, a nossa existência só é de fato quando está a reboque da história da Europa Ocidental. E até os fins do século XVII, surgiu um novo grupo social que mal fez a sua aparição e ficou fora da história, que são os crioulos de ascendência espanhola e portuguesa. A maior parte deles não era puramente branca, era mestiça, e mesmo que não sofressem essa mesma marginalização que os índios, negros e mestiços sofriam, esse grupo social não fazia parte
da história, eles estavam nos limites do humano e da humanidade. O Mignolo traz duas definições de modernidade que eu acho interessantes. A primeira, desde a perspectiva europeia, que diz respeito ao processo que remonta desde o Renascimento e a descoberta da América, é uma ideia presente de intelectuais espanhóis, italianos e portugueses, ou então aquela que é a partir da Ilustração Europeia, ideia que está presente nos intelectuais anglo-saxões, ingleses, alemães, holandeses e alguns intelectuais latinos, como os franceses. E a segunda perspectiva de modernidade é aquela das ex-colônias portuguesas e espanholas, que avalia que a modernidade ela vem de mãos dadas com a violência da colonialidade. E nesse sentido, a teoria da invenção da América, do Edmund O'Gorman, foi um ponto de inflexão que pôs sobre a mesa uma perspectiva que não existia ou não era reconhecida pelos relatos imperiais da Europa. Então, abre aspas, o O'Gorman lançou luz sobre uma dimensão da história oclusa pelos relatos parciais do descobrimento, fecha aspas. Então, o conceito de América ele é inseparável da ideia de modernidade. A invenção da América foi um dos pontos nodais que permitiram criar as condições necessárias para a expansão imperial e para a existência de um estilo de vida europeu que funcionou como um modelo de progresso da humanidade. A teoria da invenção da América ela é formulada desde o ponto de vista da colonialidade e assim ela revela esses avanços da modernidade fora da Europa, de modo que eles dependem de uma matriz colonial de poder que inclui a elaboração de novos termos para nomear essas terras apropriadas e os povos que ali habitavam. Então, os distintos grupos étnicos e civilizações da região e os próprios povos africanos, eles foram trazidos para cá e reduzidos às categorias de índio, genérico, e de negro, também genérico. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre essa discussão, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo sobre o Guilhermo Bonfil Battagia, sobre o indígena como uma categoria colonial. Bom, seguindo aqui a nossa discussão. A colonialidade, então, é um termo menos frequente do que modernidade, entrou um tanto na moda aqui no Brasil, na América Latina, eu diria aí nos últimos 15, 20 anos, e muitos tendem a confundir a colonialidade com o colonialismo, mesmo que esses dois conceitos estejam relacionados. O colonialismo, segundo Walter Mignolo, vai se referir a períodos históricos específicos e a lugares de domínio imperial, seja espanhol, holandês, britânico e desde o princípio do século XX estadunidense. Já a colonialidade ela vai denotar uma estrutura lógica de domínio colonial que subjaz no controle espanhol, holandês, britânico e estadunidense da economia e da política do Atlântico, desde onde se estende a quase todo o mundo. Então a lógica da colonialidade, segundo Mignolo, vai operar em 4 domínios da experiência humana. O econômico, a apropriação da terra, exploração da mão de obra e o controle das finanças. O político, o controle da autoridade. Social, controle de gênero e sexualidade. E o quarto, epistêmico e subjetivo pessoal, que é o controle do conhecimento e da subjetividade. É interessante que a perspectiva de classe não aparece para ele, O Mignolo insiste, então, de que a ideia de América é uma invenção europeia moderna, limitada à visão que os europeus tinham do mundo ou mesmo da sua própria história. E essa colonialidade ela vai resultar no que eles chamam de ferida colonial. E seja uma ferida física ou psicológica, moral, ela é uma consequência do racismo, o discurso hegemônico que põe em questão a humanidade de todos e todas que não pertencem ao mesmo locus de enunciação daqueles que criam esses parâmetros de classificação e se outorgam a prerrogativa de classificar. Então, o funcionamento da matriz colonial pode passar inadvertidamente se for explicado simplesmente através da retórica da modernidade. Então, se assegura que a situação de atraso, a situação arcaica, a situação periférica, subdesenvolvida, ela poderia vir a ser corrigida pelo desenvolvimento, pela democracia, pela modernização, por uma economia forte. Por exemplo, então, todas essas categorias econômicas
como desenvolvimentismo, até mesmo neoliberalismo, são uma forma de tentar corrigir o nosso posto atrás. Mas o que a gente vê é aquilo que o André Gunder Frank chamava de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então existe aí uma ideia não manifesta de América Latina, aquela de que é uma enorme região rica em recursos naturais, onde abunda mão de obra barata. Então somos uma região que está esperando o desenvolvimento. E aí é que essa concepção é bastante interessante. Para quem segue o canal aqui, tem um vídeo que eu comentei um pouco essa ideia de Latin America e como que essa percepção de América Latina como uma região rica em recursos naturais e abundante em mão de obra barata, disponível, está colocada na percepção que os Estados Unidos têm sobre nós. Bom, a complexa articulação e desarticulação de diversas histórias em benefício de uma única história, a dos descobridores, dos conquistadores e colonizadores, chegou à posteridade numa concepção linear e homogênea de história que deriva da ideia de América. De novo, aqui no canal tem um vídeo sobre Henrique Dussel, em que eu trabalho essa concepção de modernidade e de desenvolvimento histórico, e que lá faz uma crítica muito dura a essa concepção linear de desenvolvimento. Mas, para isso, foi necessário, então, existir um esquema de classificação que favorecesse essa marginalização de certos conhecimentos, línguas e povos. Foi necessária a construção ideológica do racismo e a introdução dos índios na mentalidade europeia, a expulsão dos mouros e judeus da Península Ibérica no final do século XV e essa redefinição dos negros africanos como escravos acabou dando lugar a uma classificação e categorização específica da humanidade. E aí eu discordo do Walter Mignolo porque ele afirma que incas, astecas e maias não estavam numa posição que lhes permitisse classificar os povos que habitavam o planeta e nem tinham interesse nisso. Mas havia, de fato, internamente, classificação sim, submissão, escravidão e, obviamente, essa estratificação social e étnica. Claro que não era da mesma maneira que os europeus elaboravam, e aí está o limite dessas teses essencialistas e que colocam todo o virtuosismo naqueles que são subordinados, e esquece que a história e a realidade é mais dinâmica e complexa do que a gente imagina. O importante aqui é que a raça não se relaciona com a cor ou a pureza de sangue, mas com essa categorização dos indivíduos segundo o seu nível de similitude ou proximidade com relação ao modelo pressuposto de humanidade ideal, que naquele contexto era a cristandade. Então a noção de raça seria aí, naquele contexto, similar de etnia, porque a raça se refere à genealogia sanguínea, genotípica ou à cor da pele. A etnia inclui a língua, a memória e um conjunto de experiências passadas e presentes compartilhadas pelo que se compreende um sentido cultural de comunidade, o que as pessoas têm em comum. Então é precisamente o significado de etnos e é a razão pela qual ele equivale ao conceito de nação, que vem do latim, natio, que é a comunidade onde se nasceu. Então, quando o termo raça, sobretudo no século XIX, substituiu de etnia e assim colocou ênfase no sangue e na cor da pele, em detrimento de outras características da comunidade, é que a raça se transformou no sinônimo de racismo. O racismo, então, ele vai surgir quando os membros de uma certa raça ou etnia têm privilégios para classificar as pessoas e influenciar nas palavras e conceitos desse grupo. Então você estratifica um grupo social mais acima e outro grupo social mais abaixo. O racismo tem sido uma matriz classificatória que não só abarca características físicas do ser humano, mas também adentra as relações interpessoais, como a religião e a língua, e também as classificações geopolíticas, como a ideia de Oriente, Ocidente, Norte e Sul, desenvolvido e subdesenvolvido. Para compreender como o conceito de raça passou a formar parte da ideia de América e de América Latina, o Walter Mignolo, então, ele sugere que nos concentremos em dois momentos fundacionais dessa classificação racial do mundo. É interessante a classificação do Frei Bartolomé de las Casas sobre os bárbaros. É outro personagem que é urgente eu falar alguma coisa sobre ele, porque ele está sempre presente em praticamente todos os vídeos que a gente faz aqui. Segundo o Mignolo, era uma classificação racial que o Bartolomé de las Casas fez, porque classificava os seres humanos numa escala descendente que tomava os ideais ocidentais cristãos
como critério de estruturação. É o que eu falei, o que dava essa noção de comunidade e de raça ou de etnia europeia, mais do que a pele branca, era a noção de cristandade. A categoria racial, então, ela não vai consistir simplesmente em dizer é negro ou índio, portanto é inferior, mas sim vai dizer respeito ao afirmar que se você não é como eu, então você é inferior. O Las Casas define 4 categorias de bárbaro em sua apologética História Sumária de 1552. A primeira categoria, então, vai corresponder aos grupos humanos com condutas estranhas ou violentas e cujo sentido de justiça, a razão, aqueles modos ou generosidade, a benignidade era aberrante. Então é uma definição de bárbaro que aplicava a pessoa ou o povo que não tinha opiniões claras ou elas eram mal formadas e com certa irracionalidade, ou mesmo que tinham condutas confusas ou pouco racionais para quem está observando. A segunda classificação ela é relativa aos povos cuja língua carecia de locução literal que respondesse da mesma maneira às locuções do latim. Então, como exemplo, os povos indígenas careciam de palavras adequadas para nomear Deus, uma entidade cujo nome adequado e verdadeiro se encontrava em latim. Nesse sentido, o árabe e o hebreu também não possuíam essas locuções literais. E nessa categoria entravam também os povos não letrados. A terceira classe de bárbaros eram os que não contavam com um sistema básico de governabilidade, o que está vinculado à primeira classe de bárbaro pela falta de racionalidade do pensamento e organização social. Eles carecem de direito e de Estado. A quarta classe são aqueles racionais e com estrutura do direito, mas eram infiéis ou pagãos por não terem a verdadeira religião nem abraçar a fé cristã, mesmo sendo filósofos, matemáticos e políticos sábios e polidos. Então, Las Casas também dizia que existia uma barbárie reversa. Esta residia no ódio que os infiéis sentiam pela fé cristã. Então a gente vê que hoje essa noção de racismo reverso encontra, de certa forma, um antepassado histórico dessa suposta barbárie reversa. Ou seja, você me classifica como interior, quando eu me indigno com essa suposta inferioridade, eu seria racista ao contrário, né? Mas o objetivo central do Las Casas era poder decidir a que classe de barbárie pertenciam os índios do Novo Mundo, porque ele já tinha demonstrado a sua racionalidade, ou seja, os índios, sobretudo os astecas e os incas, eles eram racionais, porque eles possuíam um sistema de direito, possuíam uma estrutura social, possuíam matemática, possuíam algo próximo às letras. Então eles não eram parte daquela barbárie negativa e reversa, eles estavam muito distantes da tríade Europa, África, Ásia, então eles não tiveram contato com esse mundo, estavam aguardando chegar aqui a palavra divina. Mas dito isso, qual a relação dessa classificação com a ideia de América Latina? A ideia de América como invenção, ela apagou as denominações dadas pelos habitantes originais do continente, e a primeira e a segunda geração de crioulos começaram a se autodenominar como americanos. Um processo lento e longo, eram indianos na concepção de índios ocidentais da coroa, da metrópole. E segundo o Mignolo, índios e negros ficaram fora dessa denominação americanista. Ele sugere que todo o continente, os movimentos indígenas têm proposto esse nome de Abayala, o que me parece um pouco frágil, porque nem mesmo as etnias formam um só povo e cada uma delas tem um nome para o lugar onde vivem. É o que eu falei aqui com o vídeo da Lélia Gonzalez. Ela fala de América Ladina, como inclui os povos originários. E a Abya Yala, ela inclui os povos de origem africana. Então você vê que é o que eu tenho falado aqui o tempo todo. Cada ideia de América ela tem um projeto político por trás, tem um contexto, uma conjuntura, e aí entendendo isso e colocando essa noção de um todo, a gente consegue perceber como nós somos um povo novo e como que essa realidade nossa, essa nossa nova Roma, não existe em lugar nenhum. Então, em resumo, a América Latina é o nome do continente habitado por povos de origem europeia,
algo difícil de compreender devido ao êxito da lógica da colonialidade em sua intenção de mostrar que a América Latina é, por sua vez, um subcontinente e uma ideia presente na consciência de todos que o habitam. Então faltaria ainda aos afro-americanos reivindicar uma postura sobre o nome do continente, e eu acabei de mencionar a Lélia Gonzalez aqui, e enquanto isso os movimentos indígenas, afro-andinos do Equador e Colômbia usam o termo grande comarca, que denota um grande território de raiz comum. E a ideia de América Latina é, no plano ontológico, a que habita a consciência dos crioulos e dos mestiços que se identificam com a história e ascendência europeia. Povos indígenas e negros, então, na concepção do Mignolo, não residem na América Latina. O nome da região pode mudar, mas a consciência de ser latino-americanos não se apaga ou muda tão facilmente, como o próprio Mignolo diz. Como se chegou à aceitação global das ideias de América e América Latina? Qual foi o marco geopolítico e geohistórico no qual surgiram essas ideias de América e América Latina? Por trás da ideia de América vai residir a lógica de categorização racional do continente. Até então, o orbis terrarum era tripartido em Ásia, África e Europa. O Mignolo afirma que nenhuma das grandes civilizações do século XVI dividiu o mundo em 3 continentes. Essa era uma definição presente apenas nos cristãos ocidentais em relação aos 3 filhos de Noé. A Ásia era de Sem, África de Cã e Europa de Jafé. Então, como surgiu no imaginário esse vínculo entre os 3 continentes e os filhos de Noé e quais suas consequências? A ideia de América ela não pode ser compreendida sem a existência dessa divisão tripartida do mundo até o século XV. Mais substantivo, como a invenção da América ajuda a mudar essa percepção do mundo. A ideia de América, mas também a sua divisão em 2 Américas, já aparece no mapa do Gerhardus Mercator de 1542, em que ele não só situa a América em separado dos outros 3 continentes, mas também ele divide a América em o pars septentrionalis e o pars meridionalis. Mas essa noção tripartida do mundo remonta ao século V, as ideias de Santo Agostinho. Embora a categorização racial do continente só vá aparecer com mais clareza no século XVIII, essa noção tripartida do mundo, a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, já sugere uma superioridade na relação de Jafé com os demais irmãos. Segundo Santo Agostinho, os nomes dos filhos de Noé têm seu significado. Sem significa nomeado, e Jesus pertence à linhagem de Sem. Jafé significa engrandecimento, e nas casas de Cristo, engrandecimento das nações tem lugar na igreja. Cã significa quente, e o segundo filho de Noé foi afastado dos outros 2. Cã está ligado à raça quente dos hereges. São quentes porque estão em chamas, não com o espírito da sabedoria, mas com a impaciência. Então, a tradução que foi feita equivocadamente ao latim na Bíblia acaba associando Cã com escuro e com negro, que está errado. Por isso que a África é um continente denegrido, segundo a noção bíblica. Não estou dizendo mal da religião de ninguém e não estou lançando em demérito, mas essa é uma interpretação histórica. Essa exposição deixa clara a inexistência ontológica dos continentes, mas também ajuda a entender o significado da América como invenção. Se a América inventada é parte da estruturação do moderno sistema mundo capitalista, e se há relação entre a noção cristã tripartida e essa invenção, o Mignolo se pergunta pela relação entre cristianismo e capitalismo na América. Os circuitos comerciais da Europa com a Ásia e África começam a se expandir no século XIII, mas foi a partir das bulas papais, como a Romanus Pontifex de 1455 e a Interquetera de 1493 e o Tratado de Tordesilhas de 1497, que o Papa começou a distribuir as novas terras entre Portugal e Espanha. E uma pista para essa relação na América, nesse processo de apropriação das terras, na exploração da população local e na brutalidade da escravidão africana, tem fundamento justamente nessas bulas papais. As bulas papais, elas vinculam a Igreja Católica com o mercantilismo, que é o que o Darcy Ribeiro vai chamar
né, de civilização mercantil salvacionista, que é Portugal e Espanha, o primeiro eixo da nossa grande modernidade, e acrigavam algo novo, ou seja, os direitos dos cristãos de tomar posse. Uma figura jurídica derivada dessas bulas foi o requerimento de 1512, que justificava a tomada de posse das terras dos povos indígenas. Então o que se vê é a combinação da ideologia de expansão do cristianismo com o mercantilismo, ou seja, a produção, ou pelo menos a captação, a acumulação de mercadorias para a troca no mercado e com isso lucro. Ou seja, a usura começa a deixar de ser um pecado, o lucro começa a deixar de ser um pecado. O ocidentalismo foi uma das consequências da Revolução Colonial e a condição que permitiu, 3 séculos mais tarde, a invenção do orientalismo durante a expansão imperial britânica e francesa na África e Ásia. O ocidentalismo, como proposto por Edmund O'Gorman, apresenta 2 dimensões vinculadas entre si. A primeira como cultura ocidental no espaço geohistórico. A segunda, menos visível, como locus de enunciação privilegiado. Os ocidentais têm disciplinas, os orientais têm culturas que são estudadas pelas disciplinas ocidentais. O Ocidente tem sido e segue sendo a única região geohistórica que é, por sua vez, parte da classificação do mundo e a única perspectiva que tem o privilégio de contar com as categorias do pensamento a partir das quais se escreve, classifica, compreende e faz progredir o resto do mundo. Então, uma das terríveis consequências dessa classificação e atração que o Ocidente exerce sobre as demais regiões é a crença de que o mundo é, aparentemente, o que essas categorias de pensamento pretendem dizer que é. Tudo que não coincide com as categorias europeias e estadunidenses é errôneo e toda forma de pensamento diferente se arrisca ao deboche, à demonização e mesmo à eliminação. E a ideia de América, e mais tarde de América Latina e de América Anglo-Saxã, são produtos, e consequências dessa ideologia da civilização e da expansão ocidental. Aqui eu acho imprudente a conclusão do Walter Mignolo, porque a América Latina é o extremo ocidente, mas é o ocidente caricato, o quase ocidente, é a solidão que o Gabriel Garcia Marques nos diz, que a gente está fadado a copiar, e mesmo na cópia a gente é esnobado. A diferença entre a América Latina e a Europa e os Estados Unidos não é apenas cultural, mas são diferenças coloniais entre o imperialismo e a dependência, entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Na superação da concepção de Ásia, o Mignolo deixa mais clara a construção da geopolítica do conhecimento. A Ásia era uma categoria ideológica contraposta à Europa. A Ásia não é uma realidade ontológica, ela surge no projeto político europeu. E segundo Mignolo, assim como para os incas e astecas não existia América, não havia consciência da continentalidade. Para os chineses, japoneses e indianos, não existia essa ideia de Ásia. Isso é polêmico, acho que merece um pouco mais de investigação, mas ajuda a entender o que ele está querendo dizer sobre a ideia de América. Segundo essa exposição, é só a partir de 1852 que os intelectuais da dinastia Ming começam a se interessar, ou se inteirar, na verdade, de que a sua região ela era denominada Ásia através do mapa mundi, do Abraham Ortelius, que acabou sendo apresentado pelo jesuíta italiano Matteo Ricci. Então, algo similar aconteceu aos impérios de Mali, aos reinos do Alto Níger e Chad, do Maghreb, que tiveram conhecimento de algo chamado África só no século XV ou XVI. Então, a ideia de África explicada por Valentim Mudimbe é de que este não era o nome e a imagem espacial que os próprios africanos possuíam, mas uma conceituação cambiante e cada vez mais aceita, cujas origens remontam à época de Estrabão e Ptolomeu, que usavam o nome de Líbia para todo o continente, e uma construção de geógrafos e historiadores gregos e romanos. A ideia de África, então, tem a sua origem no paradigma grego, que logo será apropriado pelo cristão latino e associado aos 3 continentes, aos 3 filhos de Noé, que também tem relação com a Santíssima Trindade, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, o Mignolo lembra que muitos intelectuais seguiram utilizando a América Latina pela falta de um nome mais adequado. Essa utilização era parte de um processo de tomada de consciência crítica da descolonização. Então, José Martí preferia Nossa América
do que puramente a América Latina, embora ele fale muitas vezes nossa América Latina. O José Carlos Mariátegui, nos anos 1920, começa a utilizar a noção de socialismo indo-americano. A concepção do Martí de nossa América em contraposição à América anglo-saxã compreende mais do que a América Latina, o que o Mignolo deve explicar melhor, né, no capítulo sequente, mas não explica também. Os americanos de origem africana e indígenas deixaram um legado de luta e otimismo na nossa América, que o Martí reconhece muito bem quando ele passa pela Guatemala, pelo México, e a experiência com o mundo africano ali no Caribe. E é curioso que, para quem se propõe tão decolonial e tão descolonizador, que a categoria de índio é recorrente no texto, mesmo ele sabendo que o índio não é uma definição própria, mas uma atribuição dos inventores, conquistadores e colonizadores da América. Então são, né, dois pesos, duas medidas. O Mignolo considera que o legado do nome América Latina é um legado de desesperança que se manifestou na década de 1950, quando a América Latina caiu na escala de expectativas econômicas e políticas do primeiro quarto do século XX até a crise de 1929. E a partir desse momento, a deterioração econômica e política despertou sentimentos de pessimismo e inferioridade entre os latino-americanos, deslocados por não serem europeus. Então, que concepção pessimista, né? Parece que ele não percebe que é justamente o momento em que o nosso nacionalismo, a nossa concepção de integração, os projetos que as próprias CEPAL começam a desenvolver, que vão caminhar a uma nova concepção de integração regional, a Revolução Cubana, a Revolução Sandinista, o governo da Unidade Popular no Chile, o governo nacionalista na Guatemala nos anos 50, nada disso passa pela cabeça do Walter Mignolo, né? Um nível de abstração tão grande que ele perde, né, a própria senso de realidade e distorce a própria história, né? Ou seja, ele faz uma série de malabarismos intelectuais, né? São concepções ad hoc, né, só para aquilo, mas que elas não funcionam muito bem. A americanidade, como definem os sociólogos Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, ela afirma que a distinção entre anglo e latino-americanos não é uma distinção essencial que emane do espírito de latinos e anglo-saxões, mas que surgiu na formação do moderno sistema mundo. Então, as duas Américas, segundo esses dois sociólogos, compartilham não só o nome, mas a mesma fundação histórica, a matriz colonial de poder, o capitalismo e a modernidade como ideologia imperial da Europa Ocidental. Para quem quiser saber um pouco mais, eu tenho dois vídeos aqui, um do John Eliot e um do Edmundo O'Gorman sobre essas duas Américas em comparação, que eu acho que vai um pouco mais além do que o Quijano e o Wallerstein fazem, segundo a pena aqui do Mignolo. E no processo de formação do moderno sistema mundo capitalista, a América em seu conjunto ficou na periferia e a sua marginalidade dependia de qual setor da população e quais instituições da Europa Ocidental escrevia a sua história. Então, para finalizar aqui, a economia mundo capitalista é fundada na invenção da América. Para quem seguiu até aqui, eu peço que curta o vídeo. Quem chegou agora, que se inscreva no nosso canal, deixe comentários, eles são sempre considerados, são sempre lidos. E, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.